Saudações, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve a todos. Então, pessoal, começando aqui mais um vídeo sobre a relação que Althusser faz entre Freud e Marx. A gente já está na 15º parágrafo desse texto do Luiz Althusser, pedindo aí logo antecipadamente aquele processo que você já sabe, de dar like, se inscrever no canal, né, gostando, colaborando, se puderem, né, se achar que o conteúdo é bom, né. Desculpe aí a parte do som, porque eu estou tendo muita dificuldade em purificar mais o som, deixar o som com menos esse barulhinho de fundo que às vezes acontece. E eu tô aqui manipulando bastante a partir da configuração do OBS, mas sempre sai com alguma coisinha. Eu sempre estou tentando configurar para melhorar um pouco, né? Mas eu sou um professor de filosofia, um psicanalista, não sou um técnico em som, então eu tenho essa dificuldade e vou aprimorando, vou melhorando, fazendo testes para ver se encontro o equilíbrio ideal, né? O ponto ideal para fazer, mas como a gente também não pode não parar, né, completamente. Eu vou fazendo esses vídeos, vou fazendo experimentações. E então, peço a vocês essa paciência, a gente está tentando melhorar aqui, né, até ter o equipamento apropriado, né, um microfone bom é muito caro, então quem quiser aí já é um ponto para colaborar, né, que é um sonzinho melhor, tem que colaborar de alguma forma. Porque esses equipamentos realmente são complicados, são caros, né? E professor, vocês sabem, não ganha bem. Dito isso, né? Pedindo essa questão aí, desse processo, dar like, se inscrever, né? E comentem, gente. O pessoal não comenta, não sei o que é, vocês não estão comentando, a dificuldade do assunto, a explicação que não está boa. Vocês também podem comentar sobre isso, certo? Então é o seguinte, como eu estava falando ultimamente, nos últimos vídeos, há todo um processo da relação entre Freud e Marx que Luiz Althusser coloca limitações nessas conexões, limitações, questões que vão de fundo epistemológicas, que vão de fundo também da praxis, né? São formas de entendimento do mundo, do ser humano de forma diferenciada, cada um do seu modo. O objeto de estudo também são diferentes. Eu sempre estou comentando essa questão. Os objetos de estudos da psicanálise, o objeto é o inconsciente, certo? A terapia, a praxis, o manejo, tudo se volta para essa relação entre as instâncias, né, as três instâncias que Freud descobre, que é o id, o superego e o ego, tá? Em Marx vocês não vão ter essa diferença cognitiva, vamos assim dizer, da forma como o homem se entende enquanto homem, enquanto sujeito, ainda está dentro, o Marx ainda está dentro das tradições, de algumas tradições ainda ontológicas, metafísicas, né, do sujeito, tal, da razão e toda essa questão. O Freud é um rompimento, a psicanálise é um rompimento, né, que começa ali com Schopenhauer, né, que coloca o inconsciente como um tema filosófico, é o primeiro filósofo a colocar o inconsciente enquanto uma importância, né, filosófica.
muito grande, né? Claro, comparando com outros que vieram antes e depois, e isso radicaliza em Nietzsche, né? Quem gosta de Nietzsche gosta de Freud de certa maneira, porque os dois têm pontos assim muito em comum. E o Freud pega essas ideias de rompimento da soberania do eu enquanto um ente absoluto, né, de uma razão que abarca ou tenta abarcar o todo, o universalis. O Freud, nessa mesma linha do Schopenhauer e do Nietzsche, né, contesta esse eu aí tão poderoso, né, e ele vai colocando essas diferenças, né. O Louis Althusser, ele equilibra muito bem isso. O Louis Althusser tem um entendimento muito profundo dessas limitações, né, em fazer essas comparações, mas ambos têm essa coisa de desestruturação, né, de quebra de paradigmas, e isso é importante, né, que é o que Louis Althusser aponta. E ambos possuem uma dialética, né, uma forma de compreensão dos contrários muito bem entendida, né? E inclusive essa semana ainda eu vou estar abrindo já um outro vídeo, inaugurando uma série de vídeos sobre o texto Infamiliar de Freud, tá? Já convido de antemão aí. É um texto interessantíssimo. Eu tinha falado sobre ele uma vez, eu fiz um videozinho no Instagram na época da pandemia, tal. Fiz uma comparação do Infamiliar com a pandemia, tal. E acho que o Infamiliar pode voltar novamente de uma forma de vídeos mais elaborados, mais explicado, né? Então é isso, né? A gente então agora vamos passar para o parágrafo 15º, né? Marx e Freud, de Louis Althusser. Então vamos lá. É possível que saia algum sonzinho de fundo, pessoal, porque eu tentei retirar aqui o filtro, e o filtro estava causando um som muito ruim para quem estava ouvindo o vídeo. Eu tive que modificar um pouco a configuração, e nesse sentido dessa mudança, há algumas perdas, né, e ganhos, né? Ele deixa de ser muito sensível, então fica captando muita coisa da rua, então, mas pelo menos tira aquele som meio metálico que ficava ruim aos ouvidos de quem estava assistindo o vídeo, tá? Então, começando. Toda a história do marxismo verificou e diariamente verifica o caráter necessariamente conflituoso da ciência fundada por Marx. A teoria marxista, verdadeira e perigosa, converteu-se rapidamente num dos objetos vitais da luta de classe burguesa. E assim veio a funcionar a dialética que eu antes assinalava: ataque, anexação, revisão, cisão. O ataque vindo de fora passou a ser ataque vindo de dentro da teoria, a qual se viu invadida pelo revisionismo. A ele respondeu o contra-ataque da cisão em determinadas situações limite. Lênin contra a Segunda Internacional. Foi através dessa dialética implacável e inevitável, de uma luta irreconciliável, que o marxismo cresceu e se fortaleceu antes de atravessar graves crises, sempre conflituosas. Então, ele continua aqui com a ideia de que nesse processo dialético do pensamento marxista sempre funciona em cima de conflitos, né? Ele fala isso também em Freud, né? São pontos em comuns que ele encontra, né?
Então, essa questão do conflito mesmo é interessante porque explica necessariamente a história do marxismo, certo? Nesse ponto aí é interessante a gente ter essa compreensão, tá? Um momentinho aqui. Às vezes eu me perco aqui no texto, gente. Então, que toda a história do marxismo evidencia e continua a evidenciar sua natureza fundamentalmente conflituosa, né? Então, ou seja, a teoria marxista, considerada verdadeira e perigosa por seus próprios propósitos revolucionários, ela rapidamente se transforma num alvo de interesse da luta de classe burguesa, né? Essa luta não se limita a ataques externos à teoria, mas evolui para uma ingerência interna, em que o revisionismo, a tentativa de modificar e suavizar os princípios clássicos do marxismo, né, vai invadindo o próprio corpo do pensamento marxista, né? E isso é comum, a gente às vezes vê mesmo, né? Principalmente nos partidos, gente. Os partidos de esquerda sempre estão em conflitos, assim como os de direita, mas eu acho que de esquerda também eu acho que há, porque mesmo dentro dos grupos, você vai ter ali interpretações e forma de compreensão dos processos revolucionários, né, e são interpretados de uma forma diferente, né, muito diferente. Então há todo um conflito interno, né? Você vai ter trotskistas contra leninistas, aí tem leninistas contra stalinistas. Vocês vão ter o pessoal aí que mesmo de esquerdas que foge um pouco o padrão. Vocês vão ter pessoal os pós-modernistas também. Tem muitos pós-modernistas que são marxistas, são revolucionários, mas pensam as relações um pouco fora da caixinha, e aí recebem críticas dos marxistas-leninistas, recebem críticas dos marxistas-trotskistas, e toda uma discussão dentro dos grupos, né, de esquerda, porque às vezes as pessoas imaginam que é um grupo muito homogêneo, né? Pensam de formas diferentes. Os grupos dentro do espectro marxista das esquerdas, vocês vão ter pessoas com várias orientações filosóficas e políticas, econômicas completamente diferentes, né? Mas é saudável porque são conflitos internos que vão se modificando, vão sendo revistos, né? E aí Luiz Althusser aponta isso, que Luiz Althusser viveu esse tipo de conflito na França, viveu esse tipo de situação entre as teorias, entre as formas de compreender o processo revolucionário, as lutas de classe. Então ele viveu isso e teve conflito também com muita gente, com Sartre, com a galera toda aí que era de esquerda. Mas o Luiz Althusser ele fala, né, também que houve contra-ataques, né, decisões internas, né? Ele cita o Lenin, né, contra o movimento internacionalista da Segunda Internacional. Isso é dentro dos movimentos de esquerda, né, dentro dos partidos comunistas, socialistas, né? Então, assim, esse processo de ataque, que ele fala de ataque, revisão e cisão, ocorre de forma contínua, certo? Dentro desse jogo, o que reforça a ideia de uma luta dialética,
né? Enquanto luta dialética é inevitável para o desenvolvimento do marxismo, né? O marxismo ele é vivo justamente porque ocorre esses processos internos. Isso não é um desmerecimento ao pensamento marxista, pelo contrário, né? Os desentendimentos, né? As crises, as cisões, as revisões, faz parte do processo porque o mundo muda. Então a forma de ver o mundo hoje não pode ser a mesma da forma que era vista no período de Karl Marx. Então vai sofrendo naturalmente alguns processos de entendimento que muda os aspectos de acordo com a realidade. Se o marxismo é uma ciência que propõe a compreender a realidade tal como ela é, então ela, dentro dessa linha de pensamento, ela também vai sofrendo mudanças. Isso é natural, né? Não muda a raiz, não muda a raiz das coisas. Você não vai ver nenhum marxista dizer que que não há luta de classes. Você pergunta para todos os marxistas, comunistas, socialistas, né? Até alguns anarquistas também falam, nessa concepção marxiana, que eu quero dizer, há a luta de classes, o pessoal de esquerda, mas que é de pós-modernista, né? Os pós-modernistas que são de esquerda, eles também sinalizam para esse fenômeno, né? Da luta de classe. Então você vai ter conceitos, você vai ter uma coluna, vamos dizer assim, a coluna cervical da esquerda, ela intacta. O que muda são as ramificações e alguns aspectos da realidade, mas que isso não necessariamente implica numa mudança dos principais temas, dos principais problemas que se colocam na realidade. Isso não muda, né? Muda a forma, talvez, que vai aparecendo novos fenômenos sociais que implicam novas interpretações à luz de Karl Marx, né? Essas explicações que vão tendo muito mais embates, porque são fenômenos muito mais próximos de nós, né? A questão das mídias sociais. As mídias sociais também implicam num novo entendimento de luta de classe, num novo entendimento do papel revolucionário, implica em um outro movimento de compreensão de como a revolução pode ser dada. É um novo instrumento, mas também é um novo golpe, né? O golpe no sentido de que as redes sociais são criadas e são geridas por bilionários, né, pela burguesia. Então, gente, algumas mudanças. O que o Luiz Althusser coloca aqui, que ele aponta, é que essas lutas internas dentro do pensamento marxista, elas são movimentos dialéticos e de desenvolvimento do marxismo, tá? Como eu falei antes, as lutas internas não desmerecem, pelo contrário, enriquecem. Então, ele vai dizer que foi por meio dessa dialética impiedosa, né, essa luta constante e irreconciliável entre diferentes correntes e interpretações, que o marxismo cresceu, que ele se fortaleceu, né, enfrentou crises, né, que em sua essência eram conflituosas, tá? Então, essa dinâmica de conflitos internos e externos, portanto, foi o fundamental, certo, para a sua evolução histórica, tá? Então é isso. Aí vamos para o próximo parágrafo. Tudo isso é bem conhecido, mas nem sempre se avalia adequadamente o seu significado. Facilmente se admitirá que a teoria marxista está necessariamente imersa na luta de classes e que o conflito que a faz afrontar-se com a ideologia burguesa é irremediável, né? Mas não se admitirá
tão facilmente que a conflituosidade da teoria marxista seja constitutiva de sua cientificidade, de sua objetividade. Haverá, um retrocesso e até posições positivas e economicistas, e as condições conflituosas da existência da ciência serão consideradas contingentes, são contingentes, em relação a seus resultados científicos. E ele continua: isso significa não ver que a ciência marxista e o pesquisador marxista devem tomar posição no conflito cujo objetivo é a teoria marxista. Devem ocupar posições teóricas, proletárias, de classes, antagônicas a toda a posição teórica de classe burguesa, para poder constituir e desenvolver sua ciência. Quais são essas posições teóricas de classe proletária indispensáveis à constituição e ao desenvolvimento da teoria marxista? Aí ele responde: são posições filosóficas, materialistas e dialéticas que permitem ver o que a ideologia burguesa oculta necessariamente. Ele coloca a estrutura de classe, a exploração de classe de uma formação social, e tais posições de classe são sempre necessariamente antagônicas às posições burguesas. Então não há como, aí ele coloca, não há como conciliar, certo? São antagônicas. Os interesses da classe burguesa são antagônicos aos interesses da classe trabalhadora. Então é um trecho que, embora seja muito conhecido, que a teoria está profundamente enraizada na luta de classe, muitas vezes não se avalia adequadamente o que isso realmente significa para a sua natureza. Então o autor argumenta que essa conflituosidade não é apenas uma característica acessória, mas fundamental para a cientificidade e a objetividade do marxismo. Então ele adverte contra um retrocesso para posições positivas economicistas, onde a luta e as condições conflitantes da existência serão vistas como contingentes, ou seja, ocidentais ou secundárias em relação aos resultados científicos. Então essa visão, ela negligencia o que o próprio Marx e seus pesquisadores falavam, que deveriam assumir posições teóricas de classes, ou seja, assumir posições que refletem e defendem os interesses do proletariado diante da burguesia. Então, não pode fugir desse princípio. Então, essas posições teóricas de classe proletária são necessariamente filosófico-materiais e dialéticas, permitindo que se veja além da ideologia burguesa, que muitas vezes oculta, ela mascara, ela vela a estrutura de classe e a exploração social. Então, por isso que é importante, portanto, que a ciência marxista seja autêntica e desenvolvida. É imprescindível que ela seja produzida a partir de posições antagônicas a posições burguesas, ou seja, de classe e de perspectiva revolucionária proletária. Isso não pode fugir. De forma nenhuma isso pode fugir. Escapar desse processo aqui, aí danou-se tudo. O processo revolucionário sempre tem que ter à vista, e a luta de classes também, como principal tema, tem que estar sempre à vista, mesmo com algumas mudanças internas, mesmo com certas cisões, certos revisionismos de alguns trechos, de alguns problemas, mas a luta de classe é uma coisa que está ali no âmago do processo do pensamento marxista, e isso aí não pode voltar. Isso não pode ser revisto. Por quê? Porque os interesses de classe são antagônicos aos interesses da classe burguesa.
Isso aí não pode ser isso aí não é modificado. Se isso for modificado, já não é marxismo, né? Já não é pensamento marxista. Eu também acho isso, certo? Mas é o pensamento, o meu pensamento, é o que eu entendo, tá? E começa a dizer que os interesses da classe burguesa é igual aos interesses da classe proletária, então não há luta de classe. Se não há luta de classe, você derruba toda a teoria marxista, de certa forma, porque muita parte ela está amparada dentro desse problema. Os interesses bilionários são os interesses deles próprios, né? De domínio, de poder, né? de poucos com tudo. Né? Classe trabalhadora quer outra coisa, quer liberdade, quer comer melhor, quer se vestir melhor, certo? Quer se beneficiar daquilo que produz, tá? E isso não necessariamente implica numa igualdade, tá? Às vezes as pessoas confundem muito a questão da igualdade, né? Você não pode tratar todo mundo igual, porque não é nesse sentido de todo mundo ser igual, né? Mas são diferentes, com necessidades diferentes, certo? Mas que todos que trabalham e produzem tenham acesso ao que produz. Aí é que está. Tá? Acesso ao que produz, não necessariamente o intelectual e o professor que não produz. Ele vai só consumir conhecimento? Não, porque ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem, certo? Aí dentro também de uma certa razoabilidade, tá? E aí depois, então um cara que só produz aço só vai ter direito ao aço que produz. Não é isso. Não é isso. É da riqueza produzida. Né? Todo trabalhador, todo proletário produz riqueza. Então a riqueza também deve ser conferida. Né? Conferir ao trabalhador, ao proletário, a riqueza que hoje está nas mãos, a riqueza está nas mãos de poucos, né? Da classe burguesa. Aí é que está a questão da luta de classe, tem que estar muito bem compreendida para não ter certos conflitos, não ter certas ideias, assim dizer, ideias pouco claras, tá? Ideias pouco claras. Então, é nesse sentido que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Próximo. Esses princípios, senão com essa formulação, posições teóricas de classe, mais ou menos em seu sentido geral, são amplamente reconhecidos pelos teóricos marxistas. No entanto, não se pode deixar de pensar que, com demasiada frequência, só são reconhecidos verbalmente, sem que seu sentido último tenha sido verdadeiramente assumido e seja valorizado com todas as suas consequências. Seria preciso tentar utilizar uma expressão menos corrente, mas talvez mais esclarecedora, no fundo dessa ideia, ou seja, a de que simplesmente para ver e compreender o que ocorre em uma sociedade de classe é indispensável ocupar posições teóricas de classe proletárias. Existe a simples constatação de que, numa realidade necessariamente conflituosa, como é uma sociedade desse tipo, não se pode ver tudo a partir de todas as partes, não se pode descobrir a essência dessa realidade conflituosa, a não ser sob a condição de se ocupar em determinadas posições de conflito e não outras. Uma vez que ocupar passivamente outras posições é deixar-se arrastar pela lógica da ilusão de classe, que se chama ideologia dominante. Evidentemente, uma tal condição se choca contra toda a tradição positivista, a partir da qual a ideologia burguesa interpretou a prática das ciências da natureza, já que a condição positivista de objetividade
é precisamente ocupar uma posição nula, fora do conflito, qualquer que seja este, uma vez passadas as épocas teológicas e metafísicas. É muito estranho quando um epistemologista positivista aponta essa questão da nulidade, de ser imparcial, de ser, entre aspas, neutro, quando o próprio cientista faz parte de uma sociedade a qual ele se posiciona. É pedir uma neutralidade a qual não existe. É uma ingenuidade positivista gigantesca, né? E que, infelizmente, está impregnada no pensamento da maioria dos estudiosos e pesquisadores, né? O que é interessante por exemplo, a crítica dos pós-modernistas ao pensamento dos comunistas, por exemplo, é estar também dentro de uma certa paranoia positivista, né? De nulidade, de... Não, velho, quando você analisa o mundo, você está imerso no mundo, porra. Você não está estudando um átomo. Quando um sociólogo ele está analisando um determinado fato social, ele está dentro dessa lógica interna dos processos, dos fenômenos, a sua razão, as suas demandas internas, os seus desejos, né, a sua criação, tudo aquilo que o construiu enquanto ser humano, está dentro dessa lógica dessa sociedade. Então, não há necessariamente um equilíbrio de total... de estar fora do conflito, numa posição nula, certo? Tem como, porra. Tem como. Aí continuar caindo no erro que o Nietzsche e outros críticos falam, né? Cai na ingenuidade do universalismo, né? Cai na ingenuidade positivista, né? Então, esse trecho ele explica que, além da necessidade de ocupar posições específicas no conflito social, né, para compreender a sociedade de classes, existe uma tradição filosófica e prática que afirma que a realidade que para realmente entender certas obras ou realidades sociais é preciso estar situado na posição que se deseja conhecer, tá? Mas é que tá, poxa, nós já estamos inseridos dentro desse esquema. Então a nossa subjetividade ela tá imersa dentro do processo, porra. A gente não tá lendo, não tá estudando um átomo, né? O problema das ciências humanas é que ao estudar o seu objeto de estudo, esse objeto de estudo está intrinsecamente ligado ao pesquisador. É diferente de você estudar um átomo, processos que não estão ligados ao próprio sujeito que investiga. Quem fala muito isso é Adorno e Horkheimer, né? Adorno e Horkheimer, na obra Dialética do Esclarecimento, fala muito sobre isso, pô. Você vai estudar a ciência das exatas, a física, a química. Ela possui uma lógica completamente diferente de você estudar, por exemplo, uma sociedade indígena, né, do sul da Bahia, por exemplo. Você vai lá fazer um estudo sociológico, né? Aí faz um estudo sociológico do objeto de estudo a qual você, de certa maneira, tem uma relação muito intrínseca. É um pesquisador indígena que vai estudar a questão dos corpos, sociologicamente ali, a gamba e tal, dos corpos indígenas. Só que o pesquisador também é um nativo. Então a relação de pesquisador e objeto de pesquisa tem uma relação tão intrínseca que confunde-se. E aí o pensamento positivista praticamente não funciona,
Assim como não funciona também o pensamento do Karl Popper. A galera novinha aí que estuda um pouquinho, lê um capítulozinho de Karl Popper e acha que entende Karl Popper e acha que tudo que não for dentro dos critérios de Karl Popper não pode ser ciência. E aí fode-se. Porque o marxismo não se enquadra dentro de um estado de coisas a quais pode se analisar a partir de uma perspectiva do pensamento de Karl Popper sobre a falseabilidade. Porque não tem como você falsear, certo? Agora, a forma de que você não pode falsear determinada teoria não quer dizer que a teoria está errada, pô. É porque um método não se aplica. Se o método não se aplica, fica a coisa mais com você. Você vai ter que partir para outra epistemologia, outro conjunto de teorias com seus critérios próprios para analisar determinadas pesquisas sociológicas. Tá? Não cabe. Karl Popper não cabe nas ciências humanas. É muito complicado. Extremamente complicado. Você vai ter que fazer algumas mudanças. Você vai ter que se flexibilizar. Se você utilizar Karl Popper, você vai ter que fazer algumas extensões, algumas elasticidades teóricas, né? Você vai ter que ser muito mais a necessidade de afrouxar um pouco os critérios, né? Vai ter uma ampliação dos critérios, porque senão não vai conseguir. Então aqui, por exemplo, o Luiz Althusser, né, ele traça o paralelo entre a ideia essa ideia aí, se a gente pensar um pouco do Maquiavel, né, que dizia que para conhecer os príncipes é preciso ser príncipe. Ou seja, é necessário viver e experimentar a realidade do governante para entender plenamente. Aí é complicado. Então Marx, de forma semelhante, afirma que para compreender sua obra O Capital é indispensável estar situado na condição do proletariado, né? Como eu aqui, Moá. O Marx reforça isso ao dizer que sua obra representa o proletariado, e por isso só quem compartilhou das lutas e experiências do proletariado, como Marx fez por anos, militando nas primeiras organizações operárias, está em condições de realmente conhecer o capital. Aqui eu não sei, realmente é uma crítica que eu faço, né? Será que o cara que não é da classe proletária não pode fazer uma pesquisa tão profunda quanto? Será? É que tá. Então, a condição de entender profundamente a sociedade ou sua teoria não se limita à circulação de ideias, mas exige uma vivência e uma participação concreta nas experiências de quem sofre ou luta na estrutura social. Aí o pensamento de Luiz Althusser. Então, para ele, essa perspectiva desafia a ideia de que o conhecimento científico ou filosófico pode ser totalmente neutro ou objetivo, mostrando que na prática o conhecimento também está ligado à experiência de classe. Exato, com certeza. É isso mesmo. Então é um trecho que destaca isso, né? Para o intelectual realmente compreender a posição e a perspectiva do proletariado, não basta apenas estudar ou refletir teoricamente. É necessário participar ativamente dessa luta de classe, das organizações desse povo, né? Essa participação prática é o meio pelo qual o intelectual se torna proletariado, né? Ou seja, consegue deslocar sua posição social, filosófica e teórica de uma visão burguesa ou pequeno burguesa para uma perspectiva revolucionária do proletariado. Então você pode fazer isso. Então a comparação com Maquiavel reforça que o conhecimento verdadeiro de certos autores sociais, no caso os príncipes, os proletariados, só pode ser alcançado vivendo as experiências e as lutas dessa classe. Assim, para o intelectual entender o capital, que representa a visão do proletariado sobre a economia e a sociedade, ele precisa não somente estudá-lo teoricamente, né,
mas também ter vivido e participado das lutas e experiências do povo trabalhador. Então essa experiência prática, né, para Althusser, tá, é a condição que permite a ele ser povo. Ou seja, entender verdadeiramente, né, a realidade do proletariado, desloca-se das posições privilegiadas de classe e teoria burguesa para a experiência revolucionária. Beleza? Tá a questão. Então, continuando. No entanto, essa mesma condição se entrelaça com a tradição diferente, cujos traços podem encontrar-se em Maquiavel, como ele falou ali. Para conhecer os príncipes é preciso ser o povo. Esse parágrafo ele fala sobre aquilo que eu comentei, né? Mas vou ler todo, né? No entanto, essa mesma condição se entrelaça com a tradição diferente, cujos traços podem encontrar-se em Maquiavel, por exemplo, quando esse escreveu para conhecer os príncipes é preciso ser o povo. Então, o Marx disse a mesma coisa. No fundo, toda a sua obra, quando escreveu o prefácio do Capital, representa esse proletariado, né, que afirma em definitivo que é preciso estar situado nas posições do proletariado para conhecer o Capital. Então, a gente pode pular isso aqui, partir para o próximo. Ele vai falar sobre Kautsky, é uma obra do Lenin, O que Fazer, né? Vamos lá. Permito-me dizer algumas palavras sobre uma expressão demasiado célebre, procede Kautsky, e Lenin retomou em seu Que Fazer, né? Que é uma obra é um livro do Lenin. Refere-se à fusão do movimento operário e da teoria marxista, e diz: a teoria marxista foi elaborada por intelectuais e introduzida no movimento operário a partir de fora. Sempre acreditei que essa expressão era infeliz. Que Marx e Engels se tivessem formado como intelectuais burgueses, fora do movimento operário, é um fato evidente. Formaram-se como todos os intelectuais da época, nas universidades burguesas. Mas a teoria marxista nada tem a ver com as teorias burguesas de que estavam impregnados os intelectuais. Pelo contrário, o que ela diz é algo de totalmente estranho ao mundo da teoria e da ideologia burguesa. Como se explica, pois, que intelectuais burgueses extremamente preparados tenham podido forjar e conceber uma teoria revolucionária que serve ao proletariado dizendo a verdade sobre o capital? Creio que a resposta é simples e que já indiquei antes. Marx e Engels não forjaram sua teoria de fora do movimento operário, mas dentro do movimento operário. Não a partir de fora do proletariado e de suas posições, mas a partir de dentro das posições e das práticas revolucionárias do proletariado, porque se haviam convertido em intelectuais orgânicos do proletariado, né? Porque se haviam convertido em intelectuais orgânicos do proletariado e se haviam convertido nisso por sua prática no movimento operário, sem deixar de ser intelectuais, e que puderam conceber sua teoria. Essa teoria não foi importada do exterior para o movimento operário, mas foi concebida graças a um enorme esforço teórico no interior do movimento operário. A pseudo-importação de que fala Kautsky nada mais é que a expansão
no interior do movimento operário, de uma teoria produzida dentro do movimento operário por intelectuais orgânicos do proletariado. Então aí é uma pancada, né, que Luiz Althusser dá em Kautsky também. Esse pessoal aí que acha que Marx era burguês e não conheceu Marx, né? Pega a bibliografia de Marx e da participação que ele tinha, né, muito ativo nas reuniões dos proletários na Alemanha. Então é isso. Então, o autor ele discorda, né, dessa visão, né, de que Marx e Engels como se tivessem, como se eles tiveram uma educação burguesa, eles teriam uma visão burguesa disso, né? Ele vai dizer que não, né? De forma nenhuma, porque eles eram intelectuais orgânicos, eles estavam imersos dentro do movimento proletariado e as teorias que eles geram são teorias a partir dos movimentos operários, a partir da praxis operária. Não é uma teoria que foi tirada do céu e baixada, né? Não, é uma teoria que nasce da prática. É por isso que é uma crítica muito grande, velho. Olha, ele não separa a teoria de prática. Não se separa a teoria de prática. É uma visão muito simplória, muito ingênua. Principalmente no que relaciona às ciências humanas. Nossas teorias, elas são geralmente geridas dentro de uma prática, né? Então, assim como Marx, né, essa linha filosófica, né, essa corrente filosófica, eles não foram intelectuais burgueses afastados dos externos ao mundo operário, tá? A formação deles e as ideias que eles desenvolveram surgiram a partir do próprio movimento, né, que vai se transformando em pensadores de uma classe oprimida, né, e eles compreendiam as condições e os interesses do proletariado a partir da experiência vivida e do engajamento da luta. Então, Kautsky refuta a ideia, né, o Luiz Althusser refuta a ideia do Kautsky, né, porque o Kautsky achava que a teoria marxista tinha sido elaborada por intelectuais burgueses fora do movimento operário, né, e que, portanto, ela representaria uma concepção de fora, introduzida nele de modo externo. Então, Luiz Althusser vai afirmar que essa visão está incorreta, pois a teoria de Marx e Engels não foi criada por intelectuais burgueses distanciados do proletariado, mas sim no interior do movimento operário. Então, a essência da argumentação é que Marx e Engels desenvolveram suas ideias a partir do movimento direto na prática revolucionária do proletariado, ou seja, a partir da experiência das posições e das lutas do próprio movimento operário. Logo, a teoria marxista surge de dentro do movimento, sendo uma consequência e um reflexo da ação e das condições concretas dos trabalhadores, e não algo imposto por intelectuais de fora. Então, está muito bem explicado aqui, né? A gente já pode partir para o próximo. Essas não são questões secundárias ou de pormenores, né, mas problemas que comprometem o sentido de toda a obra de Marx, uma vez que esse deslocamento... Eu tive que dar um pause aqui porque estava gravação, gravando o cara passando aqui, vendendo um negócio aqui. Vai ter que dar essas pausas. Então, mas continuando.
uma vez que esse deslocamento, de que Freud gosta tanto de falar, ao referir-se ao seu objeto, para posições teóricas de classe revolucionárias, não tem, como se poderia crer, consequências unicamente políticas. Tem, além disso, consequências teóricas. Né? Então, o Althusser enfatiza que as questões levantadas, né, não são meramente secundárias ou de menor importância, mas sim problemas cruciais que afetam o entendimento e o significado de toda a obra. Então, ele argumenta que as questões que dizem respeito à forma como Marx tratou e abordou o seu objeto de estudo, né, o modo de produção, as relações de classe, a luta de classe, etc., especialmente em relação à sua relação com a teoria das classes revolucionárias, ele ressalta que essas questões não são questões que possam ser resolvidas de forma superficial ou com consequências apenas teóricas isoladas. Então, é totalmente o contrário. Né? Elas possuem implicações de grande alcance, de natureza política, né? Já que influenciam toda a orientação e a compreensão da teoria marxista. Logo, o entendimento dessas questões é fundamental para compreender o sentido total do pensamento de Marx, pois suas respostas têm efeitos nas posições de classes e na prática revolucionária. Ele continua. Concretamente, abandonar as posições teóricas burguesas e pequeno-burguesas para alcançar posições teóricas de classes proletárias é um passo político-teórico ou filosófico pleno de consequências teóricas e científicas. Não foi por casualidade que Marx escreveu como subtítulo O Capital. Essa simples frase, crítica da economia política, e não foi tampouco por acaso que ele menosprezou com frequência o sentido dessa crítica, tomando-a por juízo de Marx sobre uma realidade irrecusada e irrecusável, tá? Reduzindo a discussões para saber se Smith e Ricardo compreenderam concretamente isso ou aquilo, se viram a mais-valia sob renda ou não. Adam Smith e David Ricardo foram ali dois autores que são autores bem do início da Revolução Industrial, né, que falaram sobre a questão da produção, riqueza e tudo mais, e o Marx parte muitas vezes dos argumentos desse Smith e do Ricardo para contestar o que eles falavam, né, e fazer uma crítica, acaba sendo uma crítica muito mais profunda. Então, voltando aqui, a realidade vai infinitamente mais longe no deslocamento que o leva a ocupar posições de classe proletária. Marx descobre que, apesar de todos os acertos desses autores, né, ele fala também que esses autores também permitiram, né, e compreensão também, não é que vai descartar tudo. Ele vai continuar aqui. A economia política existente não é fundamentalmente uma ciência, mas uma formação teórica da teoria burguesa, que desempenha o papel que lhe corresponde à luta de classe ideológica. Descobre que não somente os pormenores da economia política existente, o que deve ser criticado, mas que o que se deve recolocar e o que deve ser posto em questão é a própria ideia do projeto, ou seja, da existência da economia política, a qual só pode ser concebida como disciplina autônoma, independente enquanto dissimular as relações entre classes e a luta de classes que tem como missão ideológica ocultar. A revolução teórica de Marx conduz assim à conclusão de que não existe, salvo para a burguesia cujos interesses são demasiado evidentes, economia política, e de que, com maior motivo, ainda não existe economia política marxista. Isso não quer dizer que não exista nada mais que Marx suprime esse suposto objeto
que era a economia política, e o substitui por uma realidade totalmente diferente, que resulta inteligível a partir de certos princípios totalmente diferentes. Uso do materialismo histórico, em que a luta de classes é determinante para compreender os problemas chamados econômicos. Tá? Então, aí que está. Então ele parte dessa ideia de que deve se abandonar as posições tradicionais da economia burguesa, ou seja, suas concepções e métodos, para alcançar posições teóricas revolucionárias. É uma operação que ele vai falar de caráter político-filosófico, né? E não apenas técnico ou acadêmico. Tá? Então, abandonar isso é uma posição político-filosófica. Ele também destaca que Marx, ao escrever seu subtítulo Crítica da Economia Política, que é o subtítulo da obra O Capital, não foi por acaso, mas para indicar que a sua obra visa criticar e transformar a própria ideia de economia política tal como ela foi tradicionalmente concebida. Então, para Louis Althusser, Marx não aceita a visão clássica da economia como uma ciência autônoma, assim como Marx, tá? Isolada das relações sociais e de classe. É aquilo que está falando lá atrás do posicionamento positivista, né? Da perspectiva positivista, de uma certa nulidade, de uma certa neutralidade. Isso não cabe, não existe. Pode existir para algumas ciências. A física, a química funciona, né? Algumas coisas da biologia funcionam, tudo beleza, mas nas ciências humanas não. Então, é isso. Então ele também fala que sua crítica destina-se a mostrar que essa disciplina, né, dos estudos crítico-político, né, tende a demonstrar que, tal como ela foi feita, né, essa disciplina é uma ideologia que desfaça as relações de luta e dominação entre classes. Então, a teoria marxista não se limita a criticar aspectos particulares da economia política existente, mas busca colocar em questão a própria ideia de que a economia política é uma disciplina autônoma, independente das relações de classes. E, por fim, ele aponta também que Marx suprime essa noção de economia política como uma ciência isolada, substituindo-a por uma realidade social total, né? Então, compreendida por meio do materialismo histórico. E essa abordagem vê as questões econômicas como parte de uma estrutura maior de luta de classes, né? Uma luta que constitui e explica os problemas econômicos e sociais, e não apenas uma análise descontextualizada de fatos isolados. Tá? Então é muito diferente. Compreensão muito mais profunda, tá, de todo esse processo. Agora a gente continua. Deixa eu ver. A gente vai parar por aqui. Já estou um pouco cansado, né? E próximo vídeo a gente parte para o aprofundamento dessa ideia, entre as questões de conflito novamente, de identidade e tal. Então
no próximo vídeo a gente se encontra, pedindo a vocês aquele velho favorzinho, né? Dá um like aí, se inscrevam, compartilhem. Isso ajuda bastante, porque o nosso canal, ele não, realmente ele não anda sem essas colaborações. Ele não avança, e se ele não avançar, eu também fico impedido de avançar. Eu preciso comprar equipamentos, essas coisas, equipamentos que são um pouco caros. Quem quiser contribuir, manda para o Pix aí. O Pix pode ser para o Escocinética, né? @gmail.com. E estamos aí, né? A gente continua. Essa semana eu ainda faço uma live, né, de abertura dos vídeos da série O Infamiliar, do Freud. Quem tiver interesse também, né, participa. Eu ainda vou marcar, ainda não vou fazer alguma coisa aqui para ver um dia que eu vou fazer isso. Ainda essa semana, provavelmente sexta ou sábado, eu já faça uma live sobre o Infamiliar, tá? Mas continuando com a leitura do texto Marx e Freud, tá? E aí fazendo essas duas séries ao mesmo tempo. A gente já está quase mais da metade do Luiz Althusser. E aí eu termino o Luiz Althusser, ao mesmo tempo já vou começando o Infamiliar de Freud, né? Vai terminando uma série e vai já começando outra embalada, engatilhada, tá? Esse processo é um pouco cansativo, pessoal, mas dá certa satisfação, sabe? Gosto como professor e é isso, tá? Acho que é por aí mesmo. A gente vai fazendo essas lutas, né? Cada um com suas armas, né? Quem é jovem, novo, vai para a rua, vai para os partidos. Meu combate é um combate nesse processo mesmo de esclarecimento, de compreensão de termos, de conceitos. A minha luta, sei que não é tão difícil quanto as outras formas de lutas, né? De processos de luta revolucionária contra os grupos da burguesia, mas é a minha forma que eu encontrei e é a que eu posso atualmente batalhar, né? Então, cada um tem as suas armas, né? Cada um tem o seu projeto de combate a essa desigualdade completa. Nossa sociedade é desigual, né? E a gente tem que pelo menos dar um pouco de nós, né? Eu tô doando o meu tempo, tudo que eu puder fazer de esclarecimento da forma como a sociedade se organiza e de tentar elaborar aqui uma ideia de alargamento dessa compreensão, né? E de extensão também, que aí outras pessoas vão ouvindo, vão aderindo. Eu espero que outros grupos, outros canais também abram, né, a gente discutir textos, compreensões, entendimentos sobre a nossa sociedade. Quanto mais melhor. Melhor do que os canais de coach que tem por aí, né? E é a luta, enquanto a gente esclarece, o outro lado está tentando mascarar ainda mais, né? A luta de classes. Então, é um processo de esclarecimento mesmo, né?
eu pretendo, na medida do possível, estar nessa luta intelectual mesmo, né, de intelectual orgânico, como Max e Luiz Althusser falam, e acho que esse é o processo. Então, quem puder, ajuda aí, dá like, compartilha. A gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um abração.